Essa razão estamos aqui para buscar, te glorificar e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Papá. Obrigado pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Esta manhã, Senhor, nós viemos para ouvir a voz do Senhor, a sua palavra, que é alimento espiritual. Esse alimento não estamos entregando a tua mão, Senhor. Unge, Senhor, o teu ser que escolheste nesta manhã para nos alimentar. Palavra do céu. Pai, a pessoa que entrou aqui, doente, com problemas, possa ser curada, possa receber a solução. Porque a sua palavra nos diz: tudo há de passar, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Pedimos o seu reinado, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós confiamos a ti. Esse momento, pedimos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo seja nosso guia, o nosso consolador. Fala, reina no nosso meio. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Nós vamos convidar o anjo do Senhor escolhido nessa manhã para nos dar alimento poderoso. Com a oportunidade do reverendo João Passo, uma salva de palmas, uma força de palmas. Aleluia. Saudamos a noiva do Cordeiro, a bendita paz do Senhor. Amém. Eu disse: saudamos a noiva do Cordeiro, a bendita paz do Senhor. Amém. Louvemos a Deus Todo-Poderoso pelo fôlego da vida que Ele nos concedeu e demarcarmos as nossas presenças neste lugar. Porque muitos tinham agenda para esse dia, mas não conseguiram transitar nesse dia. Louvemos a Deus pela vida do anjo da igreja, reverendo Mbala José, que nos confiou nesta manhã estarmos aqui, falarmos da parte do Senhor. Também louvemos a Deus pela presença dos ministros do Senhor, diaconisas, cooperadoras e a igreja em geral. Porque sem a vossa presença nesse lugar, o nosso trabalho seria limitado. Mas com a vossa presença, todos nós temos um alvo e todos nós temos uma missão a cumprirmos. A igreja diga comigo: amém? Amém. Hoje é o dia que todos nós temos na memória a lembrarmos os acontecimentos que aconteceram na vida de um rei. Um dia como este, esse rei estava a ser orado, esse rei estava a ser exaltado. Nós aqui presentes, hoje aqui, como se fosse
pensamos aquele dia como o rei entrava, glória a Deus. Eu quero que possamos abrir as nossas Bíblias. Apenas vamos ler um versículo e depois teremos vários versículos de apoio. No Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 9 e o seu versículo 9. Profeta Zacarias faz parte dos profetas menores. Zacarias. Nós lemos na linguagem que nós temos: regozije-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e tem a salvação, obra imortal sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. A palavra do Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, hoje domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, o período que recorda os acontecimentos finais no ministério físico de Jesus. Jesus, ao entrar em Jerusalém, aí nós encontramos, afinal, o simbolismo do reconhecimento que inaugura o reino de Deus. Então Jesus não foi apenas entrou em Jerusalém, presta atenção. Se Jesus entrou em Jerusalém, hoje a aplicação dessa entrada é diferente. Jesus não foi apenas entra em Jerusalém, mas também ele entra nos corações daqueles que estão dispostos a segui-los. Você está disposto a seguir Jesus? Se você está disposto a seguir Jesus, é porque ele também hoje está a entrar no seu coração. Jesus hoje está a entrar no seu coração. No seu contexto histórico, ele entrou em Jerusalém, mas ele está dizendo que não apenas entrou em Jerusalém, mas também entra nos corações daqueles que estão dispostos a seguir, não por causa das promessas terrenas, mas por uma transformação interna e profunda. O subtema que eu trago, o contexto do rei vitorioso. Pode repetir comigo? O contexto de um rei vitorioso. Nós estamos a fazer parte do contexto de um rei vitorioso. Porque afinal nem todos os reis são vitoriosos. No mundo que estamos a viver, existem reis e reis. Mas no meio desses reis e reis, existe o maior de todos os reis. Esse é o rei vitorioso, pelo qual nos reuniu aqui, que nós queremos glorificar e exaltar o seu santíssimo nome. Então, amada igreja do Senhor, quando nós começamos a ver no contexto histórico desse povo que esperava a entrada do rei, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo que eles
Por isso, a multidão espera a chegada de um líder revolucionário, pronto para libertar o povo da opressão. Mas em vez de um herói político ou guerreiro montado num cavalo de guerra, Jesus vem montado em jumentinho, que simboliza humildade e paz. O povo esperava um libertador, um guerreiro que deveria passar num cavalo de guerra e pronto a executar o trabalho. Mas Jesus fez diferente desse povo. Jesus fez como um libertador espiritual sobre um jumentinho e não herói militar ou político, como ele esperava. O rei escolheu um caminho de humildade, não apenas entrar na cidade santa, mas também entrar nos nossos corações. Há muitos de nós que estamos aqui, na nossa boca estamos a dizer Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, mas esse Jesus nunca entrou nos nossos corações. Somente está em cima dos nossos milagres. No momento certo que Ele precisa de nós, nós o rejeitamos e nós não obedecemos os seus mandatos. Por isso eu quero te dizer que hoje Ele quer entrar no seu coração como o Senhor e Salvador da sua vida, como o Senhor e Salvador daqueles que estão perto de ti. Então, no versículo que nós acabamos de ler, é uma profecia sobre o Messias que vai em Jerusalém, ou que vai entrar em Jerusalém, entrando em um jumentinho. Essa profecia do profeta Zacarias cumpriu-se na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Quando que isso aconteceu? No final, já no final do seu ministério terreno ou ministério físico, faltava pouco. Jesus agora começa a cumprir a promessa pelo qual o profeta Isaías havia, ou o profeta Zacarias havia profetizado. Conforme ele relatado o cumprimento dessa profecia nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas, ou 4 evangelhos, relatam o cumprimento dessa profecia. Não vamos ler, mas eu vou citar para vocês. Já que eu confirmo aqui que os 4 evangelistas relatam ou confirmam o cumprimento dessa profecia da entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 19, versículo 28 a 40. E ainda João capítulo 12, versículo 12 a 19. Os evangelistas escreveram nada. Mateus confirma o jumentinho e a sua mãe, enquanto os outros evangelistas não confirmaram. Mas todos eles unânimes na mesma confirmação de que Jesus estava a entrar em Jerusalém. Hoje Jesus está a entrar em Jerusalém espiritual e não na cidade de Jerusalém física. Glória a Deus. E através desse versículo que nós acabamos de ler, nós subtraímos
que descreve o caráter do Messias vitorioso. Glória a Deus. Primeiro elemento, ele é rei. Ele é rei. Jesus é chamado de um rei. Rei do universo. Ele que governa espiritualmente. O rei eterno e universal. Baseado nessa mão sacrificial. Aí queremos ver a justiça superior a qualquer outro rei. Eu dizia no princípio, se no mundo há reis, no meio desses reis, há um rei maior do que eles. Se no mundo existem presidentes, há um super-presidente de todos os presidentes. Se no mundo existem ministros, há um super-ministro de todos os ministros. Então, a igreja, eu estava dizendo que a autoridade de Jesus é superior de todas as autoridades. No mundo, às vezes, há autoridade que nos dá medo. Quando você se aproxima, ele te pergunta: você sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Mesmo o terreno fosse seu, sabe quem sou eu? Você vai desistir. Alguém disse: tinha problema de implantação de igrejas. Aonde ele plantou a igreja, ele foi o primeiro que começou a plantar a igreja lá. Mas veio o outro, plantou a igreja, porque o ministério aonde ele faz parte tem nome. O irmão disse, olhando na Constituição, pela organigrama, já não consegui discutir, porque o nome que lá se encontra é um nome forte. A única coisa que eu fiz, tirei a congregação. Mas eu estou dizendo, se o nome desse ministério, o pai grande é homem forte, mas eu estou dizendo que em cima desse pai grande existe um que é maior do que aquele pai grande. Então Jesus tem domínio sobre os reis terrenos e tem domínio. Jesus, quando ele ordena, ninguém mais fala. Jesus não precisa de permissão para ele operar. Jesus não precisa de pedir licença para ele fazer a obra. Ele é soberano. Ele faz na hora, no tempo e na pessoa que ele quer. Então, amada igreja do Senhor, Jesus Cristo, o Messias, nasceu rei. Eu estou a repetir: Jesus Cristo, o Messias, nasceu rei. Pregou a chegada do rei de Deus. Continua a ser rei. Morreu como rei. E sempre será rei dos reis e senhor dos senhores. Amada igreja do Senhor, quando Jesus estava a entrar em Jerusalém, as pessoas tendiam ramas de palmeiras e as suas vestes no caminho pelo qual o Senhor queria passar. Era um símbolo para orar e saudar um rei ou um governante. E também aquele povo não faz outra coisa senão
a ninguém. Então, chegando próximo de Jerusalém, Jesus manda os seus discípulos, ou dois dos seus discípulos, irem à aldeia e logo ao entrar-se lá, iam encontrar, ou encontrariam, um jumentinho preso, sobre o qual ninguém ainda havia montado. A pergunta que se faz: Jesus sabia aonde esse animal estava ou não sabia? E ele diz: chegam lá, só da entrada o animal. E se alguém vos perguntar, dizem que o Senhor precisa dele. Diga que o Senhor precisa dele. Eu quero te dizer que Jesus, ao mandar os seus discípulos, ele já havia localizado o animal e até conhecia a disposição dos donos, é que os donos não iam rejeitar de entregar o animal. Os discípulos chegaram até lá a encontrar e soltaram o jumentinho e levaram ao Senhor. Uma coisa que eu entendi nessas ordens de Jesus, que maravilha! O segredo de soltar alguém que está amarrado nas cordas malignas ou nas obras malignas, é um código maravilhoso. É um código maravilhoso. O código secreto de soltar alguém amarrado é o Senhor precisa dele. Quando você estiver sair para fazer a libertação, nada mais menos, dizendo, declarar, segundo a orientação de Jesus: amado, eu te liberto porque o Senhor precisa de ti. Você tem que ser liberto porque o Senhor precisa de ti. E eu quero te dizer, amado, o Senhor te libertou das mentiras, da droga, da fofoca, da prostituição, porque Ele precisa de ti. Porque Ele precisa de ti. Por isso a palavra diz que não nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. No ato dessa escolha, Ele nos libertou do velho homem. Lembra de aonde o Evangelho te encontrou? Alguns no Evangelho se encontraram hoje no bar. Alguns estavam atrás de uma mulher. Alguns estavam no meio dos amigos. Alguns no piquenique. Alguns no caminho. Alguns em casa. O Evangelho chegou. Desde aquele momento, o Senhor te libertou, porque Ele precisa de você. E Ele não pede permissão para Ele te usar. Quando Ele te precisa, é porque você já recebeu um voto. A única coisa que você deve fazer é cumprir os votos que o Senhor tem feito para consigo. O Senhor te libertou das dívidas, da prostituição. O Senhor te libertou de todas as obras da carne, porque Ele precisa de você. Uma coisa que eu entendi aqui: o fator desse jumentinho está amarrado. O dono dele ainda não sabia o valor desse jumentinho, mas Jesus de longe já havia localizado e não identificou qual era a importância daquele jumentinho. Jesus sabia. Por isso é que ninguém havia ainda montado nele, porque ele esperava outro momento. E quando ele esperava outro momento,
Jesus já estava vendo que era o momento certo para aquele jumentinho começar a ser usado no meio do transporte. Quando você vê que ainda não é um tempo, mas Jesus está vendo um tempo para você fazer a obra, para você tornar-se seguidor, para você testemunhar Jesus. Não espera amanhã. Esse jumentinho, nenhum dia ele imaginou, lembrou-se, em que o grande rei deveria montar-se nele. Esse jumentinho era desconhecido, mas por causa de Jesus, esse jumentinho tornou famoso. Por causa de Jesus, o jumentinho desconhecido tornou famoso. Olha, eles tiveram ramo de palmeira e vestes de palos. O propósito deles era para Jesus passar em cima daquele ramo de palmeiras e palos que eles tiveram. Mas uma coisa admirável: o jumento desconhecido, o jumentinho desconhecido, é que passou, é que pisou em cima daqueles palos, daqueles ramos de palmeiras que eles estenderam para o rei passar. Jesus estava montado ou em cima do jumentinho. O jumentinho desconhecido tornou famoso. Eu estou a dizer a uma pessoa nessa manhã: por causa de Jesus você vai tornar famoso. Por causa de Jesus você vai sentar no lugar de honra. Por causa de Jesus você vai chegar nos lugares que nunca sonhaste chegar. Da mesma forma como o jumentinho desconhecido tornou famoso. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus pega as coisas simples e torna as grandes coisas. Se você é simples, ninguém te conhece, acredita na palavra do Senhor, um dia você vai tornar famoso. Um dia você vai sentar nos lugares de honra. Um dia você vai chegar nos lugares que nunca soubesse chegar. Jumentinho passou em cima dos palos estendidos, mas quem deveria passar é Jesus. Que assim seja na sua vida. Seja famoso em nome de Jesus. Por causa de Jesus, você será famoso, você será famosa. Obedeça a orientação de Jesus. Elemento número 2. Ele é justo. Jesus é chamado de justo porque ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, obedecendo totalmente à vontade de Deus, assim com retidão, honestidade e santidade. Jesus hoje atua como o justificador, o mediador, o advogado fiel, que através do seu sacrifício da cruz imputa a sua justiça aos seus seguidores. Sem a justiça de Cristo, o que nós seríamos? Sem a justiça de Cristo, o que nós seríamos? O justo, segundo a palavra de Deus, é aquele que procura fazer o que é reto. Você está procurando fazer o que é reto?
em todas as suas obras. O justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em toda a sua obra. A justiça do Senhor não tem falha, ou não falha. Isso é dizer que a justiça do Senhor não tem falha e não falha. Quando nós saímos, ao chegar junto do Ministério Ministério de Justiça, nós encontramos ali o símbolo com duas balanças. Isso quer dizer que uma vez nós cometemos, os nossos problemas vai numa balança. E numa posição normal deveria ter só aí uma balança, mas encontramos aí duas balanças. Por quê? Por causa de quê? Quando os problemas da controle devem ser o quê? O equilíbrio. Quando os problemas estão na balança, é pesado. A balança é balançada. Quando os seus problemas foi peso demais, o que vai acontecer? A balança se inclina do lado. Isso que você vai ser condenado. Por quê? Os seus assuntos têm peso demais. Mas o que ele vai encontrar? Às vezes, a pessoa é condenada. Mas como a justiça do homem tem falhas, no lugar da condenação, o homem é liberto. Às vezes o inocente é que é condenado. Mas o que eu quero dizer, perante ao Senhor, não há falha. O crime é crime. O pecado é pecado. A condenação é condenação. Mas o homem troca a condenação por liberdade. Porque ele recebeu um envelope. O Senhor não precisa do seu envelope, porque ele é soberano. Está em cima de todos os envelopes. Uma coisa que ele faz é a justiça. Se você está condenado, está condenado. Se você está em pecado, você deve reconhecer o pecado e voltar a ele e pedir perdão para você ser perdoado. O único advogado fiel que não precisa de quê? De pagamento. Todos os advogados desse mundo, antes de tocar no processo, você tem que pagar o quê? O cachê. Tem que pagar. Porque se você não pagar, ele não vai defender-te. Porque não pagaste nada. Não vai te defender. Mas eu estou te dizer, há um advogado fiel que não precisa de nada, que não precisa que você pague alguma coisa. Esse advogado tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. O advogado fiel. O único fiel. O único. Todos os advogados desse mundo são corruptos. Não façam a justiça. Ele troca injustiça por justiça. E troca a justiça por dinheiro. Por isso você vê um criminoso que matou fulano de tal, já que ele tem alguém que tem dinheiro, depois de alguns dias só. Ainda se pergunta, ainda agora já saíste? E ele disse, ele responde, vocês não sabem quem sou eu? Os quem sou eu nesse mundo têm limitações. Mas o Senhor do Senhor não tem limitações. Amém. Ele é o fiel advogado, ele é o único justo. Ainda em Apocalipse encontramos uma linda revelação deste justo ou advogado
Apocalipse capítulo 22, no versículo 11. Aí ele começa a revelar o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, escrever o seguinte: quem é injusto, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Essas são palavras do próprio Senhor. Sabe por que ele diz isso? Ele é o fiel advogado. Eu quero dizer, no lugar aonde você fosse humilhado, o advogado fiel, o justo, vai tornar aquele lugar em lugar de alegria. No lugar de choro, irá tornar lugar de quê? De alegria. Às vezes, solução não está em mudar o lugar. Solução está no tempo de Deus. No tempo de Deus, no mesmo lugar onde fosse zombado, criticado, fofocado, é o mesmo lugar onde o Senhor vai operar. No mesmo lugar. Sabe o que acontece? Quando você muda de um lugar para o outro, você não pensa que você não crê isso, você vantagem atrás. Porque no lugar onde você vai começar com um estranho, porque ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Mas no lugar onde você é conhecido, crítica ou fofoca, não mude de lugar, porque você está no controle de Deus. O fiel advogado, o justo, Jesus Cristo, no tempo certo, Ele vai resolver. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Ele é o único justo. Não teme o homem, mas teme o único justo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, traz salvação. Aquele que traz salvação é chamado de quê? Salvador. Agora pergunta ao irmão que está ao lado: quem é o teu Salvador? Traz salvação. Aquele que traz salvação é o Salvador. Olha, pessoas antes de nós esperaram ver esse Salvador. Alguns morreram. Mas a Bíblia confirma alguém que esperou a chegada do Salvador. E assim aconteceu na vida dele. Amado, quero dizer que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Olha, encontramos aqui o cântico de Zacarias. Cântico de Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 69. Zacarias está dizendo: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Repito, são palavras de Zacarias. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Quem é esse? A salvação que se levantou na casa de Davi: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ainda Simeão, depois do nascimento desse Salvador, no capítulo 2, no versículo 30, do mesmo livro, o Evangelho, Simeão escreve: os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, alguns esperaram, mas não viram. Mas ele escreve aqui dizendo que os meus olhos viram a tua salvação. Meu irmão no Senhor deve louvar e exaltar o Senhor, porque os teus olhos viram a salvação. A salvação. Muito
mas não conseguiram viver. Simeão, os olhos deles viram a tua salvação. Se refere à pessoa de Jesus Cristo. Então, amada, Jesus se preocupa com a humanidade. Jesus preocupa-se conosco. Pagou o seu sangue como um preço de resgate. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, Jesus o fez. A salvação não é conquistada por obras. As obras são boas, mas não nos salva. A fé sem as obras é morta, mas as obras não salvam. A nossa salvação é de graça. É de graça. A minha salvação é de graça. Não é porque eu sou cantado no grupo coral para depois receber o que é? A salvação. Antes de eu cantar no grupo coral, eu sou salvo. Antes de eu subir aqui no altar, eu sou salvo. Porque Jesus pagou o seu sangue para o resgate. É de graça. É de graça. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Olha Atos 15, 11. Está escrito o seguinte: a salvação não é conquistada por obras ou mérito, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Os que passaram antes de nós foram salvos pela graça. E nós também, pela graça, somos salvos. E você deve ser vaidoso, porque você não foi comprado com dólar nem com euro. Sabe, se fosse com euro, o euro é uma moeda, às vezes sobe, às vezes baixa. Se fosse comprado com kwanza, o dólar é uma moeda que às vezes sobe e às vezes desce. Kwanza é uma moeda que sempre está sendo desvalorizado. Mas eu só te dizer que você não foi comprado com dólar americano, com dólar inglês, nem com euro, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Porque se fosse com euro, deveriam pedir desconto. Se fosse com dólar, deveriam pedir desconto. Se fosse com kwanza, deveriam pedir desconto. Mas com o sangue de Jesus, ninguém é capaz de pedir desconto. Você é a pessoa mais feliz do mundo, que foi resgatado com o sangue de Cristo. Aleluia. O único Salvador. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome ou caminho pelo qual a salvação pode ser recebida, senão através de Cristo Jesus. Romanos 4:12 ou Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome de Jesus. Somente pelo nome de Jesus. Somente somos salvos pelo nome de Jesus. A única porta de salvação é Jesus Cristo. Não há várias portas. A única porta, o único caminho. Ele próprio Jesus está dizendo em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarás e sairás, e achará que é pastagem. Que Salvador é este? Há outros que se chamam de Salvador. Você entra e sai, não há pastagem, não há ervas verdes para você se alimentar. Somente há ervas secas. Mas Jesus é a única porta. Quando nós entramos, nós encontramos as ervas verdes. A seguir, ele é chamado de humilde. Jesus, o nos caráter do rei vitorioso, ele é humilde. Ele é humilde. Jesus, sendo Deus, esvazou-se da sua glória, assumindo a forma do servo e vivendo em obediência até a morte da cruz.
terei tudo isso, tinha um propósito, tinha uma missão. Para ele demonstrar isto, ou demonstrar essa virtude, a Bíblia declara aqui: ele lavou os pés dos seus discípulos. Sabe por que ele lavou os pés dos seus discípulos? Eles queriam servir em vez de serem servidos. Quantas vezes nós não queremos servir, mas queremos ser servidos? Não. Vamos fazer ao contrário. Vamos fazer o contrário. Como fez o Senhor. Além de ser servido, mas ele serviu. Precisamos de adaptar ou imitar a mesma atitude do Senhor em serviço. Em Mateus 11:29, Jesus se descreve ele como manso e humilde, oferecendo esse caráter como um modelo para nós sermos também humildes e mansos. Nós não queremos ser humildes, queremos ser grosseiros, orgulhosos. Jesus, sendo ele o dono, o rei, mas se humilhou. Então precisamos de ser mansos, precisamos de ser humildes. Oh, glória a Deus. Olha, sabe quando Jesus se humilhou, o que aconteceu na nossa vida? Você e eu éramos pobres espirituais, mas depois de Jesus morrer, depois de Jesus se humilhar, nós tornamos ricos em espírito. Olha o que o Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesse. Aquele que foi rico se fez pobre por amor de quê? De nós. Por amor de nós. E nas promessas dele, nós nos enriquecemos. O que isso quer dizer então? Uma pequena detalhe para esse versículo. Sendo rico, Cristo estava rico quando Deus, ele é o dono de todas as coisas, e ele possui toda a autoridade. E ele é soberano, na glória, na honra e na sua majestade. É isso aí. Ele se fez pobre. Ele deixou o seu lugar junto do Pai. Tomou a forma humana e morreu na cruz como um criminoso comum. Isso chama-se de humildade. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando eu torna pobre, o propósito era para nós tornarmos ricos, para nós nos tornarmos ricos. Olha, eu escrevi aqui: cada cristão se torna espiritualmente rico por meio do sacrifício de Cristo. De Cristo e empobrecimento de Cristo. O cristão torna rico em salvação, na perdão, na alegria, na paz, na glória, na honra e majestade. Quando você olha na pessoa de Cristo, na glória, na honra, na paz, isso também faz parte do quê? Da vida cristã. Porque o cristão torna cordeiro com Cristo. Por isso, o cristão pode ser elefado, mas ele não mostra tristeza. Ele sempre está alegre. Ele sempre está alegre. Ele sempre está alegre. Esse é o caráter de Cristo. Porque
mas concede graças às humildes. Seja humilde para merecer a graça do Senhor. Se humilde para Deus te exaltar. Humilde-te para Deus te exaltar. Mesmo que você sabe, mostra que não sabe. Alguns dias estivemos lá, todos eles complicaram o professor de uma forma. E aquele disse, pastor, você não pergunta, não vai fazer pergunta. Eu olhei para ele e disse, eu não vim aqui para complicar a vida do professor. Porque o professor tem limitações. Aonde ele terminou, eu vou continuar as minhas. Pastor, você é diferente de todos nós. Você não pensa que na escola é para acabar com todas as suas dúvidas. Não. O professor é limitado. O único que não tem limitações é Jesus Cristo. Se quer terminar com todas as suas dúvidas, consulta a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que você sabe pode ser certo e pode ser errado. Por que se orgulhar? O mesmo evangelho é pregado aqui, não fez sucesso, mas no Apoluço fez sucesso. Mas é a mesma palavra. Deus e Deus, o homem é homem. Humilha-te para Deus exaltar. Quarto e último. Quinto. O Senhor, quando entra, o que ele faz? Ele renova. Jesus é chamado de renovação, porque ele nos renova. Sabe o que ele fez? Quando ele entrou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, ele se dirigiu aonde? Vocês não conhecem a história, conhecem? Se dirigiu aonde? No templo. Foi purificar o templo. Mas eu estou te dizendo, se Jesus foi purificar o templo, edificado pelos homens, hoje ele vai purificar o templo que ele próprio construiu. O templo que ele próprio construiu somos nós. Somos nós, somos nós, somos nós. E ele vai nos purificar. Jesus é chamado de renovação, porque a sua missão é restaurar, ele traz restauração espiritual, ele perdoa. Ele é uma mudança. Não é uma mudança qualquer, é uma mudança completa. Por isso, Paulo escreve para Coríntios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e este tudo. Você fez? Quem faz esse trabalho? Jesus Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, ele é. Jesus transforma a nossa vida. Permita que as pessoas, permita que Ele remove da sua pessoa aqueles maus comportamentos, aqueles vícios, para viver ou viver um estilo de vida santificado. A santificação, alguns dizem que a santificação não é possível, mas eu vou te dizer que com Cristo a santificação é possível. Com Cristo é possível. Com Cristo você é renovado. Com Cristo você vai superar. Com Cristo você vai chegar longe. Porque Jesus, quando entra, tudo se transforma. A princesa vai e a alegria vem. Ele queria entrar na sua vida para transformar tudo, para que a princesa vá e a alegria toma lugar. Ele quer te renovar. Jesus traz renovação ou avivamento através da sua palavra. A palavra de Jesus é que traz que é avivamento. A palavra de Jesus é que traz superação. Por isso que o tema do ano é superação. Superação com quê? Com Deus. Superação com Deus. Jesus, ele é Deus. As palavras de Deus é que vai superar a nossa vida.
afirmamos que quando a palavra vem, e ele não volta vazia, se a palavra é mandada para superar, não vai voltar, sem que essa palavra supera o quê? A vida. Se a palavra é mandada para transformar, não volta, sem que primeiro transforma a vida. Você é transformado em nome de Jesus. Você é transformado em nome de Jesus. Então, ele não só traz renovação através da palavra, mas do Espírito Santo também. Quando ele está agindo, aí começamos a ver como se fosse ele agindo numa fonte de água na terra seca. Nós éramos terra seca. Agora Jesus vem como a fonte de água dentro da terra seca. Quando a água vai da terra seca, o que ele faz? Molha a terra. Molha a terra. Por isso a palavra é como chuva. Olha, no tempo que não está caindo chuva, nas províncias há chuva. A mandioca já não é aquele mandioca que nós conhecíamos, agora é raiz, porque não há chuva. Quizaca não é aquele quizaca que nós conhecíamos, porque não há chuva. Então, deixa eu dizer, quando Jesus opera, ele opera como fonte, na água seca. Nós éramos a terra seca, agora nos conectamos na fonte e agora estamos sendo regados. Para terminar, quando Jesus entra no coração, transforma tudo, purifica tudo, limpa tudo e supera o nosso interior. Supera o nosso interior. Jesus oferece uma transformação profunda e interna. E ele opera como fogo. Olha, há fogos de fogo, mas Jesus é um fogo diferente. Jesus é um fogo que purifica sem destruir. Mas o fogo, o seu caráter, quando ele está purificado, o que ele faz? Ele queima, ele destrui. Mas Jesus é aquele que purifica sem destruir. Jesus é um fogo que aquece sem queimar. Ele está te aquecendo, mas você não está queimado. Esse é caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te purificar, mas ele não vai te destruir. Ele vai te aquecer, mas ele não vai te queimar. Em nome de Jesus, supera-te, porque Jesus hoje está entrando no seu coração. Não para entrar e sair. Da mesma forma, ele glorificava, ousada, salva-nos hoje. Nós hoje estamos a lembrar como se fosse nesse dia